Engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Você está sentindo Ele aí? Você está sentindo Ele aí? Aleluia. O Senhor está na casa. Meu Deus. Aleluia, igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos estão bem? Glórias a Deus. Vou aproveitar que os irmãos estão em pé. Vamos ler o texto. Atos capítulo 13. Aleluia, o verso 22. Glórias a Deus. Estou feliz de estar aqui novamente, né? A minha agenda é Novembro Azul, todo Novembro Azul. Eu já vou agendar o do ano que vem, Novembro Azul, né? Faz um ano, eu acho que faz 2 anos, né? Oh, glória. Estou feliz de estar ali o irmão Alberto, a sua esposa Dijane. Fiz o convite para eles, né? Que estaríamos aqui. E aqui é fácil, né? Só dar referência, ó, em frente ao Vila Rica ali. E os irmãos chegaram, fiquei muito feliz, Alberto. Deus abençoe. Obrigado, pastor Danilo, né? Eu sei que é mais amor, né? Por isso que eu estou aqui, é o amor. Obrigado por lembrar de nós. Um abraço a toda a igreja. O texto diz assim, Atos capítulo 13, o verso de número 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse, o testemunho é do próprio Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme, ou em algumas traduções, segundo o meu coração. E a parte mais importante do texto é o finalzinho aí, que executará toda a minha vontade. Que executará toda a minha vontade. O Senhor disse, eu achei Davi, filho de Jessé. Eu achei um homem segundo a minha vontade, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pode tomar o seu lugar, no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. É uma honra estar aqui, irmãos. Numa data, né, um culto tão importante. Né? Esse mês é um mês que chama a nossa atenção, né? Não é só um título, uma cor, não. É porque tem, né, o Outubro Rosa, vamos fazer também o Novembro Azul. Não, irmão, é muito mais do que isso, né? Eu disse lá na igreja, lá esses dias, né? Nós somos lá da Brasil para Cristo. Eu estou congregando agora um pouquinho mais distante, estou lá no Vila Ferreira. E eu disse para os irmãos lá, nós somos muito diferentes das mulheres, né? A mulher só para, irmão. Se eu vejo minha esposa deitada fora do horário, já pode ligar para o SAMU já, não, né? Alguma coisa está diferente. Mas a gente não, né? A gente sente uma dorzinha, daí parece que está acabando o mundo. A gente já quer colo, né, irmão? A gente sente uma dorzinha de cabeça, a gente, amor, o mundo está se despedaçando, não é? A gente já quer colo, quer carinho, né? Quer um sofá, um travesseiro e um chazinho bem quente. Eu não sei você, eu sou assim, mulher diferente. Mas nós temos um problema. Por mais que a gente valorize a dor, sabe? Superpotencializa uma dor que é pequena, a gente corre do hospital, corre do médico. E o Novembro Azul tem esse propósito, despertar os homens. Rapaz, passa lá na UBS, né? Faz lá o exame lá de sangue, dá uma olhadinha como é que está, né? E eu, irmãos, os irmãos é que sabem, eu vendo salgados, e às vezes até eu falo, principalmente para os meninos. Tem menino que come salgado de manhã, de tarde, de noite, se deixar, de madrugada vai comer de novo. Daí eu falo lá,
Os meninos, principalmente do Lava Rápido, eu falo, rapaz, come um arroz, come um feijão. É importante também, né? Ah, você não quer vender? Eu quero te vender para você durante tua vida toda. Então você tem que se cuidar. E nós temos essa dificuldade. O Novembro Azul, ele está também para dizer isso. Quem sabe você está aqui e durante o ano inteiro não parou para fazer um exame de sangue, para ver como está o colesterol, né? Para ver como está a pressão. Né? Nós mais velhos, dá uma olhada a respeito do câncer de próstata. Nós precisamos disso, irmão. Pastor, mas estava tão gostoso, o ambiente estava tão espiritual, mas isso faz parte. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente cuida da nossa casa? Não temos que zelar, né? E de vez em quando a esposa fala, ó, pinta a parede, tira a geladeira daqui, bota do outro lado. E a gente... E o templo do Senhor que somos nós. Então, o mês está acabando hoje. Mas a sua vida continua até a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Cuida dela. Vai passar novembro, vai entrar dezembro. Mas dá uma olhada. Agenda lá, na UBS, lá, faz os exames. Eu digo por mim, eu tive um problema de uma anemia, irmãos, muito séria. E de um tempo para outro, muito rápido. Nós não sabemos o que foi, o que causou eu perder todo o sangue. E eu estava, minha esposa me levou para o hospital, não queria ir como sempre. Fez um exame de sangue. Quando foi pegar o resultado, o médico falou, você nem pode sair daqui andando, você pode morrer hoje, por falta de sangue. Né? A minha hemoglobina estava abaixo de 4. É estado de morte já. Daí fui levado de ambulância para um hospital melhor, né? Fui transferido, fizeram um monte de exames, não descobriram por que foi que eu perdi o sangue. Mas se eu não tivesse feito o exame de sangue, eu não tinha descoberto que estava com aquele problema. Precisei tomar 4 bolsas de sangue, né? Mas Jesus foi vitória, estava lá no leito do hospital, de repente, do lado chegou alguém, um amigo de infância, chegou do lado, e a gente ficou alguns dias juntos ali, falei de Jesus para ele, para a irmã, para a família, foi uma bênção. Mas o principal foi saber que tinha um problema, e que um comprimido eu não poderia resolver a situação. Isso pode estar acontecendo na tua vida também. E a gente corre tanto, somos cabeça do lar, as preocupações do dia a dia, a gente vai cuidando de todo mundo, pastor. A gente cuida de todo mundo e deixa de cuidar do templo do Espírito Santo. Nós somos zeladores, aleluia, desse lugar que o nosso Deus escolheu morar, a nossa vida. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que privilégio nós temos, queridos. Aleluia, aleluia. Nós queremos ter intimidade com Deus e Ele procurou o teu corpo, a tua vida, para fazer morada aí, para que a sua história seja uma história que glorifique o nome dEle. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glórias a Deus. Eu tinha que falar isso, irmãos. Eu tinha que falar isso. Agora vamos para o texto. Aleluia. Meu irmão, a gente lê esse texto, tanto aqui, quanto lá em 1 Samuel, a gente lê de uma maneira errada, né? Muitos de nós acham que quando Deus disse, olha, eu achei alguém segundo o meu coração, é como se Deus dividisse o coração dele em dois, que tivesse o segundo coração de Deus. Daí alguém até diz, não, mas Davi agiu assim, porque ele, Luizinho, porque ele tem o coração igual de Deus, para ele é mais fácil do que para mim. Não! Segundo o coração de Deus, não está falando de perfeição. E nós conhecemos a história de Davi, que não foi fácil. Seu início foi maravilhosamente honroso, mas teve dificuldades também. Mas essa palavra, dada por Deus, essa revelação a Samuel, dada por Deus, tinha o objetivo de alcançar um outro rei, Saul, que reinou por 40 anos em Israel, mas que o seu coração não estava conforme a vontade de Deus. Ele escolheu desobedecer.
desobedecer por uma coisa tão pequena, irmãos. E às vezes a gente cai no mesmo erro. Fala, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. E vou dar o meu jeitinho aqui, mas é para o bem da obra. É para o bem da comunidade, é para o bem dos meus irmãos, é para o bem da minha casa. O Senhor vai compreender. Não é não. É necessário que a gente cumpra toda a vontade de Deus, toda, ainda que doa na nossa própria carne. Fazer a vontade de Deus, irmãos. E o próprio Deus disse isso, que Davi faria, executaria, não metade da vontade, não uma parte da vontade, mas ele faria toda a vontade de Deus. Um coração segundo o coração de Deus é alguém que aplica a sua vida, irmãos, a conhecer a vontade de Deus. E a gente vai conhecendo, vivendo dia a dia. E algumas vezes a nossa atitude não é conforme a vontade de Deus, e esse que escolheu morar em nós vai falar conosco. Acerta o caminho, acerta a rota, clama, como o pastor disse aqui, por perdão, libera o perdão para alguém, começa de novo. Meu Deus, inicia a caminhada novamente. Não é isso que diz lá em Salmo 51, não aconteceu com o próprio Davi? Quando percebeu que toda a sua ação era só para suprir a sua própria necessidade, a sua própria vontade, peguei contra os céus. Se aquebrantou diante do Senhor, clamou por misericórdia, e o Senhor o restaurou para a glória de Deus. Aleluia. E nós vemos isso tantas vezes, irmãos. Talvez você não vai sentar num palácio. Talvez aqui na terra não haverá uma coroa de um reinado sobre a sua cabeça. Mas tu, tanto homem como mulher, pode ser alguém segundo o coração de Deus. E quando chegar lá na eternidade, aleluia, das mãos daquele que te amou primeiro, você vai receber uma linda coroa, prateada, cheia de pedras preciosas, cheia de galardão. Aleluia, ele vai falar, filho meu, filha minha. Aleluia, você conseguiu, você venceu, você chegou até o fim, você está aqui. E eis aqui o que eu tenho preparado para ti desde a fundação do mundo. É por isso que Apocalipse vem nos orientar, aleluia, para que venhamos vigiar de tal forma que não venhamos perder a nossa coroa. Faça tudo conforme a vontade do Senhor, conforme o que Ele tem ensinado. Eu estou tentando vir aqui no esboço. Tanto tempo que eu fiz esse esboço aqui, com tanto cuidado. Mas daí eu não falei uma palavra daqui, não consigo. Eu estou lembrando aqui do filho pródigo, irmão. Meu Deus. Aquele jovem que com aquele coração desejoso de conhecer, desbravar o mundo, tinha idade para isso, tinha força, tinha fôlego para isso, tinha os recursos necessários, porque parte da herança seria dele. E naquele contexto histórico é diferente de nós. O pai sim poderia dar parte dele da herança antes, pois ele solicitou e o pai amoroso fez. E havia no seu coração esse desejo de conhecer, de desbravar, alcançar aquilo que não era conhecido. Pai, dá a minha parte na herança. Dá aquilo que por direito é meu.
E o pai fez lá. Pegou uma parte das suas posses, propriedades, entregou na mão lá do caçula, e ele foi embora. Viver como ele quis, da maneira que ele escolheu para si, segundo a sua vontade. E o resultado não foi bom. O resultado foi ruim. Os irmãos conhecem a história. O resultado foi perda. O resultado foi vergonha. Mas em algum momento do seu sofrimento, do momento de angústia, ele se lembrou daquele que o amou, daquele que o protegia, daquele que agia diferente. Ele lembrou de alguém segundo o coração de Deus. Ele falou: na casa do meu pai, até os empregados são bem tratados. Até os empregados têm dignidade, têm alimento, têm cuidado. Eu não posso ficar nessa vida. É necessário que eu me levante. É necessário que eu tome uma atitude diferente. Eu vou fazer o caminho de volta para a casa do meu pai. Eu vou chegar diante do meu pai. Eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Me receba como um dos seus empregados e permita que eu tenha proximidade de ti. Um coração segundo o coração de Deus passa pelo arrependimento e o desejo de receber de Deus o perdão. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Para que a glória de Deus seja refletida através da sua vida, para que alguém olhe para ti e reconheça Jesus em você, esse caminho tem que passar pelo arrependimento e o desejo do perdão. Isso é tão importante. Não dá para colocar embaixo, sabe, do tapete, pastor. Vai acumular e uma hora alguém tropeça. Não dá. Não dá para esconder no canto do armário. O cheiro vai incomodar. É necessário colocar tudo diante do Pai. E essa coragem vem do próprio Espírito Santo de Deus para nossas vidas, dizendo: filho, apresenta as tuas feridas. Aleluia, que do céu vem unção para curar os enfermos, para restaurar todas as coisas. E a Bíblia conta que o filho mais moço, ele corre em direção à casa do pai. Ele vai para lá, treinando as palavras que dirá ao pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Só que o pai, que é a imagem do próprio Deus para nós, irmãos. Quem conta essa história é o próprio Cristo. O pai está lá na porta da casa. Seus olhos estão atentos a tudo. E mesmo aquela pessoa vindo de uma maneira diferente do que saiu, o andar não é o mesmo, porque está ferido, está descalço. As vestes não são a mesma, não é como ele saiu da casa do pai. Porque passou sofrimento, passou angústia, passou fome, desprezo. As vestes são trapos agora. Quem sabe barbado, quem sabe cambaleando. Mas os olhos daquele que nos criou, nos conhece tão na intimidade, que o pecado não consegue nos deformar de tal maneira que Deus não nos reconheça diante de ti. Aleluia. E quando aquele homem vem chegando, o pai dispara para encontrá-lo no meio do caminho. Aleluia. E antes que uma palavra seja dita, o pai já o abraçou e o beijou. O perdão se iniciou quando ele caiu em si. E ele disse: eu preciso me retratar com meu pai. Eu preciso buscar nele o perdão. As outras coisas, irmãos, vai acontecendo naturalmente. E a gente sabe disso. O pai falou: prepara a roupa, prepara a sandália, prepara a aliança.
Tudo isso tem simbolismo, não cabe nessa manhã. Mas todas as outras coisas, naturalmente vai acontecendo. Se nós tivermos comunhão com aquele que pode todas as coisas. Primeira característica, arrependimento. A segunda é buscar Ele acima de todas as coisas. É buscar Ele. Independente do momento que nós estamos. Já foi dito aqui, nossa irmã, depois da irmã Rose pregar aqui, era só a bênção apostólica, não precisa mais nada. É buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas está doendo, continua buscando. Mas estou chorando, continua buscando. Mas não consigo nem caminhar. Vem gateando, mas busque a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Ei, Davi começou a buscar Deus, ele não era o rei não. Ele não tinha prioridade nem dentro da sua própria casa. Quando Samuel chegou para ungir o filho de Jessé, ele não foi nem chamado para aquele almoço, para aquela reunião, mas ele continuou obedecendo a voz do Pai, e estava fazendo aquilo que era necessário. Bendito é o nome do Senhor. O homem, segundo o coração de Deus, ele cumprirá toda a vontade de Deus. Está todo mundo reunido, o banquete é bom, mas Davizinho está lá, cuidando daquelas que era prioridade para ele, as ovelhas de seu pai. Porque foi a ordem que foi lhe dada. E isso não diminuiu o que Deus ia fazer na vida dele. Pelo contrário, só gabaritou ele a alcançar o projeto de Deus na sua vida. Continua, irmãos, em obediência ao Senhor, buscando a face dele, buscando o perdão divino, e tenha ele como prioridade na sua vida. Tem um texto lá em Gênesis sobre Noé, e o irmão estava falando aqui, eu até anotei, Gênesis capítulo 6, glórias a Deus. Gênesis capítulo 6, o verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Noé agiu conforme a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Daí no capítulo 7, no verso 5, diz assim: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Aquilo que foi colocado como ordem sobre a vida de Noé, ele cumpriu para a glória de Deus. E o irmão falou aqui, os irmãos perceberam todas as dificuldades que Noé teve, mas nenhuma dessas dificuldades foram capazes de silenciar a atuação de Noé sobre a terra, porque havia uma palavra sobre ele, e ele cumpriu a sua vontade. Tenha um coração segundo o coração de Deus. Cumpra a vontade de Deus na sua vida, independente do momento. Irmãos, às vezes a gente usa como termômetro da nossa fé os resultados que nós estamos tendo. Se está tudo bem, pastor, conta comigo. Eu vou estar aqui na oração, estou aqui no domingo de manhã, naquela visita, conta comigo. Se as coisas acontecem diferente, pastor, não, deixa eu quietinho, pastor. Conta comigo mais não. Quando as coisas melhorar, eu aviso o senhor. Mas continua orando aí, eu estou bem. É momento. Não! As situações não podem ser o termômetro da nossa fé. Meu Deus! Nós temos que continuar. Aleluia! O Senhor vai preparar um sirineu para te apoiar. O Senhor vai preparar alguém para caminhar contigo. Aleluia! Meu Deus, irmãos, eu fico imaginando, são tantos exemplos de homens segundo o coração de Deus. Lembra de José? Imagina José, irmãos. Tivesse chegado para o Senhor e falado: Senhor, os primeiros sonhos que o Senhor me deu foi bênção. Estava na casa de papai, mamãe estava lá, meus irmãos nem tocavam em mim porque eles cuidavam de mim. Era bom aqueles sonhos lá. Mas depois meus irmãos me venderam, agora eu sou aqui escravo. Agora ter esses homens tendo um sonho,
E quer que eu venha falar com o Senhor do sonho deles? Ah, Senhor, só vou revelar sonho agora quando eu estiver na casa de papai de volta. Enquanto eu estiver aqui, preso, eu não vou falar de sonho de ninguém, não. Até hoje, José não tinha conhecido o faraó, irmãos. Até hoje ele estava lá. Mas não, irmãos. Muda o cenário. Vem os ventavais. Vem os dias difíceis. Mas aquele que é segundo o coração de Deus, ele permanece firme diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Como um carvalho. Ele não se mexe nem para a direita, nem para a esquerda. Ele continua dizendo: Senhor, eu confio no seu agir. Eu confio na tua vontade. Eu espero pela tua promessa. E os irmãos conhecem a história. Aleluia. Demorou, mas lembraram dele. Olha, tem um homem preso lá. Eu tive um sonho. E ele falou com Deus dele. E aconteceu conforme o Deus dele falou. E o faraó manda buscar alguém que está preso. Porque todos aqueles sábios não tinham intimidade com o pai. Não tinham coração segundo o coração do pai. Deus vai te usar aonde você estiver. Se você estiver embaixo da obediência a Ele. Confiando nele, Deus vai te usar. Deus vai te usar lá na tua casa. Deus vai te usar lá no teu trabalho. Deus vai te usar na rua, na escola. Deus vai te usar até na festa de final de ano. Você crê nisso, você crê nisso? Há poder no nome de Jesus de te usar como atalaia, aonde Ele colocar os seus pés. Mantenha-se firme. Às vezes a gente está enfermo, está orando pelo enfermo e Deus cura o enfermo. Às vezes a gente está angustiado, triste. Chega alguém aqui: pastor, estou triste. Você: Senhor, gera alegria na alma do teu servo. E ele sai pulando de alegria. Não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus. Meu Senhor. Características de um homem segundo o coração de Deus: uma vida de oração. Aleluia. E nós aprendemos isso com Jesus. Oração não é um ato religioso. A Bíblia diz: orai sem cessar. E nós aprendemos com Cristo. Ele se retirava por oração em momentos que eram prioridade para ele. E orar nas madrugadas, depois de atender multidões. A Bíblia diz: Jesus atendeu aquela multidão, curou os enfermos, alimentou o povo e saiu para orar. Pediu para os discípulos atravessar e ele foi ter momentos de oração. A oração não é um ato religioso. Eu chego aqui, dobro o joelho porque todo mundo dobra. Eu oro na hora do almoço porque eu aprendi com meus pais. Não. A oração é combustível do crente. Há uma necessidade. Se você deseja ser conforme o coração de Deus, tenha intimidade de oração com Ele. Ore a Ele. Ore, busque a face dEle, fale com Ele. Mas não palavras, sabe, poesia já registrada, feitas por alguém. Não, o Pai conhece a fala do Filho. Fale com Deus conforme a tua vontade, a tua verdade, porque Ele te conhece. Se desmascara diante do Senhor e permita que Ele vá lá na intimidade do teu ser. É assim que vai tendo mudança, transformação. É assim que Ele vai moldando o teu coração, gerando um coração fervoroso na sua presença. Fale com Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Fale com Deus andando, caminhando, chorando, dormindo. Continue falando com teu Deus em todo o tempo. Aleluia. Características de um homem segundo o coração de Deus: ele é obediente à palavra do Senhor e coloca em prática. Ele tem integridade e sinceridade diante do Senhor. Jesus falou: nós somos a luz do mundo. Tem que ter diferença, irmão. O pastor estava brincando, mas a diferença não é a gravata, um terno, não. Não. A diferença
é o comportamento que é conforme o caráter de Deus. E tem atributos de Deus que são comunicáveis a nós. Ele divide conosco. Gálatas capítulo 5 vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de ter essa intimidade com o Senhor. Ele chama de fruto do Espírito. E há uma necessidade de a gente avançar nisso. Como podemos ser conforme o coração de Deus e não ter as características que Deus permite que nós tenhamos como Ele tem. Não amar, não ser longânimo, ser tardio em irar, não ser feliz. Independente do que você possui ou tem, a alegria vem dele. Se você estiver ligado no trono de Deus, essa alegria santa, esse prazer dos céus habitará na tua vida e vai contagiar outros. Há uma necessidade de ser sal nesse mundo. Aleluia. E o sal, ele tem aquela medida tão certinha. Lá na nossa loja, né, amor? O pessoal chega lá e fala: o seu salgado tem muito sal? Eu falei: ó, é 30%, porque é salgado. A parte do gado não tem sal, mas sal tem um pouquinho, né? Sal tem que ter a medida certa. Medida certa. E Jesus falou que nós somos o sal. O homem e a mulher, segundo o coração de Deus, ele é o sal do mundo. Ele gera tempero, ele gera mudança, ele gera preservação, ele transforma as vidas. Ah, irmãos, uma vida sem sal como que é, irmão? Pode ter a maior lasanha mais linda do mundo, mas se não tiver lá a porção certinha de sal, você não come. E se tiver a mais, você também não come. E Jesus está contando contigo. Eu vou ter que parar por aqui, glórias a Deus. Eu quero chegar só na conclusão aqui. Um coração segundo o coração de Deus, ele é ensinável. Ele é obediente, ele é quebrantado. Glórias a Deus. Ele é sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele é apaixonado no servir. Seja como Davi, seja como Abraão, seja como Jesus. E que o teu coração molde o teu ser, um coração fervoroso, de tal maneira que você possa criar um ambiente espiritual, que alguém perceba que é o céu na terra quando está ao teu lado, que alguém sinta o desejo, o prazer de caminhar contigo. Aleluia. Que os teus filhos tenham honra e alegria de dizer: esse aí é o meu pai. Aleluia. O meu caçula me disse uma coisa ontem, irmão, que acabou comigo. Acabou as aulas dele, né? Ontem foi o último dia. E ele disse para mim assim: pai, os meus amigos, cada um falando o que o pai era, né? Policial, empresário. E ele disse: meu pai é pastor. E um amigo falou para ele: pastor, e quanto ele ganha? Quanto ele ganha para ser pastor? Ele falou: meu pai não ganha nada. Como não ganha nada para ser pastor? Ele disse: vocês estão acostumados com os pastores da televisão, mas esses não são a maioria dos pastores. O meu pai obedece a Deus por amor. Ele serve a Deus por amor. Eu falei: meu Deus, ele entendeu. Ele está caminhando ali perto, ele entendeu algo. O meu pai, obrigado, querido. O meu pai serve a Deus por amor. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, irmão, de ensolarada. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui porque ama Cristo. Você está aqui porque o Senhor tem moldado o teu coração para gerar a arca da salvação dentro da tua casa, para abençoar aqueles que se aproximam de ti. Aleluia. E para que naquele grande dia a gente ouça aquela voz linda e poderosa do Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o local que vos é preparado desde a fundação do mundo. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.
Bem forte, bem forte. Vem cá, meu pastor. Eu louvo a Deus por estar aqui essa manhã. Eu louvo a Deus pela oportunidade da tua amizade. Eu te amo, meu pastor. Glórias a Deus. Bom é viver em comunhão. Pastor, eu posso só dar esse recadinho? Irmãos, eu tô com 2 livros. Hoje eu não trouxe coxinha, irmãos.